Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brahot. Nós estamos aqui para aquela nossa meditação sempre precedendo o Shabat, né? Para nós começarmos a estar inteirados da Parashá da semana. Essa semana é uma Parashá, uma porção que a gente chama de Mehubarot. É quando a gente estuda duas Parashiot, duas porções de uma vez só. Então, para você que é novo no canal, quando a gente fala Parashá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são divididos em 54 porções, para que a gente estude ela semana a semana, uma parte dela. E pelo motivo do calendário bíblico não ser igual ao calendário gregoriano, às vezes a gente precisa estudar duas porções em um único Shabat, para que fique adequado o calendário. Então, desde já quero convidar você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, dê o seu joia, curta, compartilhe, comente, porque quando você comenta, você ajuda nós a espalharmos mais e mais a Torá para o mundo. Então, nós vamos hoje meditar em duas porções, duas parashiot, que são Matot e Masei. Essas duas parashotes, elas encerram o livro de Deuteronômio. E nós entramos aí no trecho final, antes que chegue o ano novo bíblico. O ano novo que nos é ensinado a fazer algumas coisas, porque é um período assim bastante interessante para a gente estudar. Então, estamos terminando o quarto livro da Bíblia, o livro de Números, que em hebraico é chamado de Bamidbar. E nessas duas parashiot, entre tantas coisas, a gente não tem tanto tempo para pensar, mas entre tantas coisas eu quero me apegar a um ponto que eu considero bastante importante nessas duas parashiot, que é o quê? Que é a questão das 42 jornadas que Israel teve no deserto. Às vezes nós lemos a Bíblia e se nós não tivermos um conhecimento mais refinado da Bíblia, a gente imagina até que algumas coisas estão lá que não precisavam estar, que não precisavam ser ditas. E isto não é verdade. Uma dessas coisas é nós lermos, e se você já parou para ler o livro de Números, se você já leu a partir do capítulo 42 de Números, você vai ver que Deus coloca o povo para... desculpa, não é o capítulo 42, são 42 jornadas, mas a partir do capítulo 33, a gente vai ver que Deus começa a falar sobre a jornada. O povo saiu de tal lugar para tal lugar, de tal lugar para tal lugar, de tal lugar para tal lugar. E aí a gente pode até pensar, poxa, isso aí já foi falado na Bíblia, porque já falou lá em Êxodo, já falou em outros pontos, que o povo andou de tal lugar a tal lugar. Mas agora no livro de Números, no final do livro de Números, Deus manda registrar essas 42 jornadas. E por que isso? Para que isso? Qual é uma das grandes lições que nós temos ao estudarmos as 42 jornadas do povo de Israel no deserto? Então, a Bíblia vai contar desde a saída do Egito, o dia que eles saíram de Ramsés, a cidade do faraó, aonde nunca nenhum escravo havia conseguido sair de lá. A cidade, dizem que elas eram tanto protegidas por soldados como por entidades espirituais que impediam os escravos de fugirem. E o Eterno fala para Moisés, fala para o povo que vocês vão sair, não é fugido não. Vocês vão sair durante o dia com todo mundo olhando, para que todo mundo possa saber que eu sou o Eterno. Então, para que Deus mandou registrar? É importante nós entendermos que o nosso passado, e muitas vezes as pessoas, elas acabam até tendo vergonha do seu passado. Ah, eu já fiz tal coisa, já fiz tal coisa. Nós não devemos viver do que fizemos. Nem positivamente e nem negativamente. O que passou, passou. Mas uma coisa que nós não podemos ignorar são as lições que nós aprendemos aonde nós passamos. Então, quando você errou, quais foram as lições que você aprendeu quando você errou? Quando você acertou,
quais foram as lições que você aprendeu quando você acertou. E essas são coisas que nós devemos prestar atenção. Por quê? Se nós não prestarmos atenção nas lições que nos são ensinadas, em cada momento que a gente passa, nós provavelmente vamos passar de novo por aquela situação. O povo de Israel, da travessia do Mar Vermelho até a entrada, segundo alguns estudiosos, no máximo 3, 4 meses eles estavam na porta da cidade. Mas eles já demoraram 1 ano. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no segundo ano, no primeiro mês, eles chegaram à terra prometida. Eles chegaram na porta da terra prometida. E quando eles chegaram na terra prometida, na porta da terra prometida, que era a hora da vitória, era a hora de concretizar a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que daria aquela terra. Quando eles chegam na porta da cidade, por que eles demoraram 1 ano? Eles demoraram 1 ano porque no meio do caminho Deus parou o acampamento no Monte Sinai para se revelar para o povo, para entregar para o povo a sua lei, para dizer para o povo de Israel o seguinte: vocês vão andar segundo as minhas ordens, segundo o que eu estou vos ensinando. E este ato de Deus de ir lá e de parar o povo, ensinar leis, ensinar estatutos, ornamentos, ensinar tudo, ensinar sobre festa, feriado, sobre como obter perdão, tudo isso o povo de Israel aprendeu quando eles chegaram no Monte Sinai. Aí, daí para frente, já no começo do segundo ano que eles estavam no deserto, eles chegaram à beira da terra prometida. E quando eles chegaram na beira da terra prometida, em vez de eles dizerem para Deus: olha, dá a diretriz que nós vamos conquistar a terra, foi aonde eles colocaram uma condição para Moisés. Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos mandar espias para olharem a terra, para dizer como é que é. E esses espias voltaram dizendo que a terra tinha gigante, que a terra engolia os seus habitantes. Então, quando o povo estava para tomar posse, eles murmuraram contra Deus, eles pecaram. A Bíblia diz que eles choraram a noite inteira. E aí parece aqueles ditados que as mães fazem, né? Ah, você está chorando sem motivo? Então eu vou te dar um motivo para você chorar. E eles passaram 40 anos no deserto. Então, as situações que nós passamos durante a nossa vida, aquilo que nós enfrentamos durante a nossa vida, e muitas vezes isso vem marcado por uma derrota. Eu perdi, eu errei, eu falhei, eu cometi erros. E esse não é o ponto mais importante. O mais importante é o que você aprendeu quando você errou. O que não pode é você passar por situações na vida e você não ter lições, não aprender lições daquela situação que você passou. Seja uma situação positiva, seja uma situação negativa. O povo de Israel tinha diversas vitórias no meio do deserto, mas teve também diversas derrotas, diversos momentos. Agora, vocês aprenderam o que vocês tinham que aprender ou não aprenderam? Esse é o ponto importante. Esse é o ponto principal. Então, você precisa olhar para tudo que você passou. E qual foi a lição que você teve? Olha, sabe quando eu era moça, eu tive um relacionamento e fui traído. O que você aprendeu sobre isso? Qual foi a lição? Aonde que você cometeu algum equívoco que se chegou a esse ponto? Às vezes, você não olhou direito na hora de escolher a pessoa que você tinha que se relacionar. Olha, eu fiz um negócio e fali. Beleza, o que você aprendeu com essa falência? Aonde você errou? Você fez uma análise para olhar? Olha aqui, ó. Aqui foi o ponto que me levou para o buraco. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, ela abriu um negócio na garagem de casa. E aí começou a trabalhar, e o negócio começou a virar. E ela começou a ganhar bem, começou a
ter bastante retorno, começou a ficar conhecida na cidade. Pá, que maravilha, que coisa boa. De repente, ela entendeu, ela falou, puxa vida, eu devia ir para um lugar maior, eu devia ter um lugar mais chamativo, um lugar onde as pessoas percebessem que eu tenho prosperado nesse meu negócio. E aí ela saiu da garagem de casa, alugou um lugar para pagar 28 mil reais por mês, e aí ela fez uma reforma terrível, e aí quando ela estava nesse lugar, ela pensou que ia avançar, ela começou a não ter mais condições de manter o lugar e ter retorno financeiro. Resumindo, ela quebrou. Então, nós precisamos olhar. Você faliu? Ótimo, que bom. Por quê? Porque você aprendeu lições que da próxima vez que você tentar, você não vai cometer os mesmos erros. Então, o nosso passado, ele deve sempre servir de mestre. Aqui eu fiz errado, agora eu não vou fazer mais. Aqui eu tomei uma cipoada da vida, aqui eu não vou fazer mais. Eu não vou mais andar por esse caminho porque esse caminho me levou para um buraco. Então, o povo de Israel, quando Deus vai falar com eles a respeito da jornada deles, é para eles lembrarem. Aonde foi que vocês erraram? Aqui, ó, Cades Barneia. Cades Barneia é um lugar importantíssimo para Israel, porque foi aonde eles pararam para tomar posse da terra prometida. E ali eles falharam. Ali eles murmuraram. Agora, quando eles chegam a segunda vez na porta da cidade, não se tem mais murmuração. Não se mandou mais espias. Porque da primeira vez se mandou espias. Na segunda, a gente não vê ninguém entrando como espia lá. Então, o povo de Israel teve que aprender com as suas lições. E quando Deus manda registrar essas jornadas, elas vão nos trazer lições. E você precisa sempre estar fazendo uma análise da sua vida. Você precisa sempre estar fazendo uma análise daquilo que você tem feito, por onde você tem andado e qual tem sido o resultado das suas atitudes. Então, o povo de Israel andou por 42 lugares, fez 42 jornadas, e essas jornadas lhe trouxeram muitas lições. Há alguns aspectos que eu quero falar para você. Às vezes, a pessoa ela tem problemas porque ela vive presa ao seu passado. Às vezes a pessoa, eu comentei ainda agora que de repente uma pessoa teve um relacionamento e foi traída nesse relacionamento. E porque ela foi traída, nunca mais ela quer ter relacionamento. Nunca mais ela quer se relacionar com outra pessoa. Amados, não são todas as pessoas que são iguais. Não são todas as pessoas que vão menosprezar a sua condição, a sua boa intenção em ter um relacionamento sadio. Então nós precisamos olhar para aquilo que o Eterno quer que nós aprendamos com aquelas lições que a gente vai estar sendo colocados. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós assim, lá em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo é uma pessoa que ele tem muita coisa negativa lá atrás. Ele vai dizer em alguns aspectos da Bíblia, ele vai dizer assim, olha, porque eu persegui os cristãos. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que quando foram matar Estevão, depositaram as suas vestes aos pés de um rapaz chamado Saulo de Tarso. Tudo isso, quando ele se converte, quando ele conhece Yeshua e ele para de perseguir e se torna um discípulo de Yeshua, as pessoas não querem se juntar a ele.
Alguns vão dizer, olha, esse aí é um camarada que ele está disfarçando para descobrir todas as coisas e depois prender todos esses cristãos. Então, o que nós precisamos? Paulo está olhando e ele sabe de todo o passado dele. Ele vai dizer que ele era um exímio fariseu. Ele era alguém assim zeloso ao extremo pela Torá do Eterno. E ele vai dizer o seguinte, olha, aquelas coisas que eu fiz de errado, que muitas vezes nós fazemos num pensamento de santidade, mas em atitudes que são extremamente terríveis, pecaminosas. Quantas vezes nós não estamos, em nome da nossa santidade, em nome da nossa, digamos, do nosso afinco em servir a Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos jogando pessoas fora. Nós estamos jogando pessoas que muitas vezes precisam apenas de um apoio e nós estamos julgando. Quando eu era pastor, quando eu dirigi uma igreja, eu tive uma experiência. Nós tínhamos um irmão na igreja, ele era um crente dedicado, era um crente vigoroso, daqueles, assim, exímio. Não tinha, era aquela pessoa que chegava cedo na igreja, ajudava a limpar. O que você precisasse dele, você podia contar. Ele era tremendo. Só que esse irmão, ele tinha um problema, ele não conseguia parar de fumar. Irmão, o pessoal aconselhava, ensinava, falava, tal, para de fumar, para de fumar, para de fumar. E eu estou aqui contando um contexto de igreja. Então, por favor, entenda isso que eu estou falando. Aí, o irmão não conseguia parar de fumar, não conseguia. Maravilha. Um dia, eu estava no centro da cidade de Osasco. No centro. Imagina, no centro da cidade de Osasco. Quando eu estava numa loja comprando uma coisa, quando eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer na loja, que eu saí, que eu entrei na calçada, irmão, eu dei de cara com esse irmão. E esse irmão estava com cigarrão na boca. Assim, e ele, quando ele me viu, rapidamente ele puxou o cigarro da boca assim, fez de conta que tentou fazer aquilo como se eu não tivesse visto, e eu tratei ele como se eu não tivesse nem visto. Oh, irmão fulano, o senhor por aqui e tal, cumprimentei, falei com ele e tal, e ele todo enroscado e tal, aí fui embora. Ele também seguiu o caminho dele, passaram-se assim, alguns meses, ele veio conversar comigo. Ele pegou e falou para mim assim, falou na época, né, que eu era o pastor dele, ele falou assim para mim, pastor, o senhor acredita aquele dia que eu encontrei o senhor e eu estava fumando lá em Osasco? Eu falei, lembro. O senhor fez de conta que não tinha visto, não tinha percebido, deu uma de... Eu falei, lembro disso tudo. Ele falou, naquele dia eu falei para mim mesmo, nunca mais eu vou passar uma vergonha dessa. Nunca mais eu vou fumar. E aí, sabe o que aconteceu? Daquele dia em diante, até hoje, ele nunca mais fumou. E se eu tivesse falado alguma coisa para ele? E se eu tivesse chamado a atenção dele? E se eu tivesse falado na igreja o que eu tinha visto? Mas eu não falei, porque isso é uma coisa minha. Assunto, eu só vou tratar um assunto com você se é seu assunto. Se não é, eu não tenho o que falar. Então, se eu tivesse, talvez, e às vezes nós erramos por isso. Às vezes é uma coisa que a gente pode fazer uma vista grossa e vai mudar a vida da pessoa, como mudou a vida desse irmão. E nós, às vezes, em nome da nossa santidade, sabe o que nós fazemos? Nós saímos falando para outras pessoas. Nós saímos condenando a pessoa. Ah, eu vi o irmão fumando, eu vi o irmão bebendo, eu vi o irmão no boteco, eu vi não sei o quê. Não ganhamos nada com isso. Paulo está dizendo assim, ó, deixando as coisas que para trás ficam. Esquece. Ah, mas lá atrás ele me fez isso. Perdoa. Lá atrás eu apanhei demais. Perdoa. Ah, meu pai foi grosso comigo. Perdoa. Meu pai me abandonou. Perdoa. Porque deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo adiante. Eu vou avançando. Para quê? Para que eu consiga chegar no alvo, que é o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que aconteceu lá atrás, irmão, deve servir de motivação para você não cometer erro de novo.
O que aconteceu lá atrás e deu certo é para você aprender e sempre colocar em prática. Isso é uma coisa que até hoje me serve muito como um aspecto para que eu possa tratar as pessoas dessa forma. Por quê? Porque às vezes é uma misericórdia que você tem com uma pessoa. E Deus faz uma grande obra através disso na vida da pessoa. Então, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar o seguinte: deixando as coisas que para trás ficam, eu vou para frente. Talvez você olhe e fale: eu falei aqui, eu sofri aqui, eu errei aqui, mas olha, aqui eu tive sucesso. Aqui eu acertei. Então, aprenda essas lições. Olhe qual foi a lição que eu tive quando eu acertei. Quando eu tive êxito, o que eu fiz de certo? Porque isso deve virar regra na minha vida. Quando eu errei, qual a lição que eu devo aprender a não fazer mais? Nós precisamos avançar. A nossa vida está lá na frente. Só que isso não deve gerar ansiedade. Yeshua falou: deixe cada dia o seu mal. Viva agora. Você pode olhar para trás e aprender com os erros que você cometeu lá atrás. Mas isso não deve ser um peso que você deve carregar. Você pode ter tido o pior tipo de vida. Olha, eu fui nojento, eu fui terrível. Não interessa. Deus está querendo que você olhe para frente. Agora, eu aprendi, eu errei aqui e eu não posso mais errar aonde eu já errei. Há um ditado no mundo que diz que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então, você ser enganado uma vez faz parte da vida. A segunda é porque você é burro mesmo. É porque você não quer aprender a lição. Sabe? Quando eu comecei a trabalhar na minha adolescência, uma das primeiras coisas que meu pai falava era assim para mim: filho, quando você começar a trabalhar, as pessoas que trabalham com você vão te pedir cartão emprestado, cheque emprestado, dinheiro emprestado. Não fica se envolvendo com esse tipo de pessoa não, filho. Porque se ele não tem para ter para a vida dele, você acha que ele vai ter para a tua vida? Então, às vezes você emprestou uma vez e tomou um calote. Aí a pessoa vem, pede de novo, você empresta de novo. Ué, mas você nem recebeu o outro. Então, a gente precisa olhar para trás para aprender como é que nós vamos superar. Olha, se apresentou a mesma situação. O povo de Israel, os sábios nos ensinam, o povo de Israel foi para a Babilônia. E um dos principais pecados que levou Israel para a Babilônia, preso como cativo para a Babilônia entrou e destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu o povo. Um dos principais pecados foi a idolatria. O povo sabia disso. Quando o povo volta para Israel, Israel aboliu da sua história a idolatria. Nunca mais eles foram punidos por causa da idolatria. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a lição. No deserto, eles aprenderam lições. Então, a nossa jornada com Deus, ela tem uma similaridade com a jornada do povo de Israel no Egito. Na saída de Israel do Egito. A primeira fase da caminhada do povo, que são as 12 primeiras jornadas que são anotadas na Bíblia, é a fase da nossa libertação. É a fase em que, primeiro, nós saímos de Ramsés. A primeira jornada sai de Ramsés. E a saída de Ramsés é o início da nossa caminhada logo após a Páscoa. O Eterno vai falar: dia 14 vocês vão matar o bicho. Dia 15 vocês vão comer o cordeiro pascal. E ainda no dia 15, antes que termine o dia 15, vocês vão sair do Egito. Amados, foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos livres, para sermos pessoas libertas. E se nós alcançarmos essa liberdade, e essa liberdade ela só vem pela palavra de Deus. Yeshua falou: quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Então, aprendam
Primeiro passo é a saída do Egito. Saímos de Ramsés. Depois da Páscoa, depois que o cordeiro foi imolado, nós saímos do Egito. Na nossa vida, nós só saímos do Egito depois que nós conhecemos o sacrifício vicário que Yeshua fez por nós. Antes, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como nos diz o apóstolo Paulo. Mas depois que nós conhecemos o sacrifício, depois que nós vimos o que Yeshua fez por nós, e nós aceitamos o seu sacrifício sobre a nossa vida, aí nós fomos libertos. Aí nós fomos livres. Aí nós podemos dizer que o faraó não tem poder sobre nós. E isso vai começar a nos levar a um aspecto muito importante, que é o aspecto de nós conseguirmos entender que nós fomos libertos através de Yeshua. Então, quando nós olhamos para a nossa vida antes de sermos libertos, quais as lições que você tem a aprender? Ah, sabe, olha, eu antes de conhecer Yeshua, antes de eu entregar minha vida para Deus, eu perdi casamento porque eu era infiel no meu casamento. Ah, que bom, então você aprendeu que infidelidade destrói casamento. A partir de agora você vai ser fiel. Olha, antes de conhecer a verdade do evangelho, eu perdi casamento por causa de bebida. Aí agora você vai aprender a não mais ser preso pela bebida. Olha, quando eu perdi casamento porque eu era violento. Agora você vai ser temperado, você não vai ser violento. Você vai ter temperança na tua vida. São as lições. Até quando nós não éramos servos de Deus, tem lições para nós aprendermos. Olha, eu perdi um bom emprego. Eu conheci uma pessoa que ela era, há muitos anos atrás, ela era torneiro mecânico. Era naquela época que ser torneiro mecânico era a topzera, era top. Sabe o que acontece? Ele perdeu a profissão de torneiro mecânico porque ele começou a se envolver com drogas. Então, agora você já sabe, as drogas te fecham portas de bons empregos. Agora você vai se abolir, você vai fugir dessa tentação, você vai fugir desse mal. Olha, eu perdi tanta coisa, eu perdi dinheiro com o jogo. Agora você vai aprender a ter uma vida correta diante de Deus. Então, o passado, quando você estava no Egito, o que você aprendeu? Qual a diferença da tua vida quando você era do Egito e quando você conheceu Yeshua? Quando você entregou sua vida a Jesus. Quando você falou, não, vou começar a obedecer a palavra de Deus. Qual é a diferença? E essa diferença deve ser gritante na nossa vida. E nós devemos aprender. Olha, não faço mais isso. Por quê? Porque isso, em determinado ponto, quase destruiu a minha vida. Então, a primeira fase do povo de Israel é a libertação do Egito. É quando ele sai de Ramsés, da onde ninguém nunca tinha saído. Durante o sol do dia, durante todo mundo olhando para eles saíram da terra que os levava à escravidão. Depois eles vão passar pelo Mar Vermelho. O primeiro grande milagre de Deus sobre a vida do povo de Israel, abriu o Mar Vermelho. É aonde Deus divide a tua história. É aonde, antes de você passar o Mar Vermelho, olha, era só perrengue, era só luta, era só desgraça. Era só o diabo sambando e dançando na minha vida. Mas depois que eu passei o Mar Vermelho, Deus mudou. Porque eu passei a habitar no deserto, mas no deserto eu tinha a proteção do Eterno. E o Mar Vermelho, ele vai ter um simbolismo muito grande. Paulo vai dizer que todo o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho. E é onde a gente faz um testemunho de fé pública quando nós aceitamos o jugo da Torá sobre a nossa vida, o jugo da palavra de Deus sobre a nossa vida. E depois que eles passaram o Mar Vermelho, eles chegaram no deserto de Sim. E no deserto de Sim, eles começaram a receber o pão que vem do céu. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender com muito afinco. Olhando para o povo de Israel, você precisa entender que o teu pão, ele vem da mão do Eterno.
Às vezes eu falo para as pessoas, eu não confio no salário que eu recebo. Eu confio que Deus vai saciar a minha fome. E aí alguém pode perguntar assim, então para que você trabalha? Eu trabalho porque é um mandamento. A Bíblia diz para nós trabalharmos. 6 dias trabalharás. Você tem que trabalhar. A Bíblia diz que Deus vai te abençoar segundo o trabalho das tuas mãos. Então se você não trabalha, como é que você vai ser abençoado? Como é que Deus vai trazer uma brahá, uma bênção para a tua vida, se você não semeia? Se você, Salomão vai dizer, quem olha o tempo não plantará. E quem olha para as nuvens não ceifará. Então se você ficar olhando para o céu, ficar achando que vai acontecer um milagre, Deus está querendo que você tenha a sua posição, a sua dedicação, para que você possa realmente aprender e fazer aquilo que o Eterno quer que você faça. Então, quando eles chegam no deserto de Sim, eles vão começar a receber o maná. E o maná tem um outro ensinamento para nós, né? Tinha que acordar cedo para recolher o maná. Preguiçoso vai passar fome, irmão. Preguiçoso vai passar necessidade. Por quê? Porque tinha que acordar cedo. Quem acordava à tarde, quando ele acordava, o maná já tinha derretido. Eu acordei e não tinha mais maná. É porque você acordou tarde. Tem que acordar antes que o sol clareie. Antes que a luz do sol derreta o maná. Tem muitas pessoas que às vezes não querem ter esse afinco de poder dizer, eu estou aqui e eu estou fazendo a minha parte e o Eterno vai me abençoar. No deserto, eles vão chegar em Refidim. Em Refidim, eles vão encontrar, antes de Refidim, eles vão chegar em um lugar que eles vão dar o nome de Mara. Em Mara, sabe o que aconteceu? Eles acharam água, mas a água era amarga. E os nossos sábios dizem que o amargor da água não estava na água. O amargor da água estava na boca deles. E tem horas que não tem jeito. Tudo que a gente põe na nossa boca está amargo. Se nós formos viciados em reclamar, tudo que pusermos na nossa boca vai estar amargo. Você põe 1 quilo de açúcar, você põe uma rapadura e você vai reclamar que está amargo. Sabe por quê? Porque o amargor está em você. Você precisa olhar para trás e ver aonde foi que você ficou amargurada. Aonde foi que você ficou amargurado. E quando você fizer isso, a sua vida vai começar a ficar mais doce. E é isso que nós estamos buscando. Então, eles chegaram em um lugar e tiveram uma triste notícia. Tem água, mas a água está amarga. Uma outra lição que a gente tem que aprender com Mara. Eles começaram a reclamar, foram falar com Moisés. Moisés, a água está amarga. Moisés falou para Deus, Deus, a água está amarga. E aí Deus fala assim, Moisés, está vendo aquela árvore ali do lado da fonte? Então joga aquela árvore dentro da água. Às vezes, a solução do teu problema está mais perto do que você imagina. Está do teu lado. Às vezes, o que você precisa para mudar a tua história está do teu lado, mas você não consegue ver. Você não consegue ter essa percepção. E aí, como você não tem essa percepção, você está sempre tomando água amarga. Joga essa madeira. Eu sempre falo, né? Eu gosto de fazer esse paralelo. Joga a cruz de Cristo, a cruz de Yeshua na tua vida. Começa a tratar as coisas conforme a palavra de Deus ensina. Às vezes, nós queremos ter razão em tudo. Não, porque é um absurdo fazer isso. Quando eu casei, eu era novinho de casado, eu vinha de um lar onde todo mundo trabalhava. Minha mãe trabalhava, eu trabalhava, meu pai trabalhava, minhas irmãs trabalhavam. Então, a gente jantava e quando a gente terminava de jantar, minha mãe colocava todo mundo para fazer uma coisa. Um lava a louça, outro seca, um limpa a pia, tal. Para na hora de dormir, a casa tá totalmente impecável. Por quê? No outro dia ia todo mundo acordar cedo e trabalhar. Então, não podia deixar, porque senão no outro dia ia passar a noite e o dia todo a louça suja, a casa desarrumada. Então, minha mãe já fazia isso e todo mundo fazia alguma coisa e já deixava tudo arrumadinho. Quando eu casei, a minha esposa não trabalhava.
E às vezes a gente jantava e eu queria que ela fizesse igual a minha mãe. Ô, terminou a janta? Vamos lavar a louça, vamos arrumar a casa, não sei o quê. E ela falava, uma vez eu fui reclamar com ela disso, ela falou assim, ó, amanhã você vai sair para trabalhar e eu vou ficar sozinha em casa. E eu arrumo isso aqui tudo rapidinho. Agora eu quero ficar aqui com você. Agora eu quero ficar sentado no sofá com você, agora eu quero deitar com você, agora eu quero ficar junto com você. E a minha namorada, ela é bem grudenta, bem daquelas chicletinho. Glória a Deus, graças a Deus. Porque ela tá sempre grudadinha comigo. Então, ela queria, aquele momento que eu estava em casa, ela queria ficar comigo. Depois, ela tinha tempo para fazer aquilo. Agora, a tradição que eu recebi na minha casa não era essa. Então, se eu ficasse exigindo que fizesse igual era feito na casa da minha mãe, nós íamos ter problema. Ah, mas na minha mãe, na sua mãe era assim. Quando você morava com seu pai era daquele jeito. Agora é diferente. Então agora eu preciso saber como que eu vou agir. Não adianta eu ficar brigando. Nós estamos vivendo num mundo que não é o mesmo mundo de 40 anos, nem de 40. Amados, há 25 anos atrás, em 2001, internet era discada. Você ligava o computador e se você não tinha lá uma internetona lá, você ficava lá ouvindo, fazendo uma chamadinha como se fosse um telefone discando. Você não navegava na internet, você remava. Celular com internet não existia. Google, tudo isso aí não tinha. Hoje é outro mundo. Quando os meus filhos estavam na escola, o professor dava um trabalho para fazer, ele sentava meia hora, eu ficava maluco. Por quê? É cortar e colar, cortar e colar, cortar e colar, cortar e colar. Eu falava, mano, vocês têm que escrever isso aí pra vocês decorar, pra vocês aprender. Não, pai, o professor falou que não precisa não. É só fazer isso e imprimir. Rapaz, eu ficava doido, mas é outra escola. Não é a minha escola. No meu tempo a gente aqui na biblioteca, imprimir não, tirar xerox, copiar ou copiar na mão. É outra escola. Então eu preciso saber viver cada momento. E às vezes eu tenho muito problema na vida porque eu não consigo entender que hoje não é igual o passado. Então, amados, vamos olhar para trás. Vamos pegar todas as lições que nós precisamos aprender. Vamos colocar em prática. Vamos colocar o que a gente acertou como regra de vida. Isso aqui dá certo, isso aqui vai para frente. Mas aquilo que a gente errou, vamos aprender as lições. Para que nós possamos, como disse o apóstolo Paulo para nós, deixando as coisas que para trás ficam. E avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Yeshua falou para nós assim, ó, ninguém que coloque a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Então, vamos aprender com o passado. Mas não vamos deixar o passado impedir que nós avancemos. Talvez a tua cura vai chegar hoje, quando você deixar aquela situação para trás. Talvez a tua vida mude hoje, quando você decidir deixar aquilo que passou para trás. Talvez Deus esteja esperando apenas que você tenha uma atitude para mudar a tua história. Fique com o meu abraço. Obrigado você que chegou até aqui. Curta, compartilhe, comente, nos ajude. Se inscreva no canal. Fortaleça esse trabalho para que nós, cada dia mais, possamos estar juntos, aprendendo com aquilo que a Bíblia ensina para nós. Que o Eterno te abençoe grandemente. Eu espero você no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.